Olá, nono ano, aqui quem fala é a Tia Lia e hoje nós vamos falar do salazarismo, tá? Um governo também ditatorial que vai acontecer aí no período entre guerras. Então, primeiramente, vamos lá, vamos ver como é que ele vai surgir aí com o Salazar. Em 1926, vai acontecer em Portugal um golpe militar, tá? Então, vai ser um golpe impondo no Estado uma fase de república ultramente conservadora, que se inspirava aí na República Fascista, lembram lá? Onde já existia a ideia política com Mussolini. Lembra do fascismo do Mussolini na Itália? Então, esse golpe militar, ele vem com essa ideia, uma ideia conservadora em ideias fascistas, tá? Então, com isso, vai surgir Antônio de Oliveira Salazar. Católico, formou-se em Direito e Economia na Universidade de Coimbra. Dava aula, inclusive, em Coimbra quando foi convidado, em 1928, a ser ministro das Finanças desse governo militar. Ok? Então, olha só. Organizou o orçamento de uma forma tão extraordinária que ele foi chamado de líder das finanças. O orçamento, todo o orçamento ali de todo o ministério teria que ser aprovado por ele. Assim que ele entra como ministro aí, como ministro da economia, ele vai ter um direcionamento, ele vai diminuir aí a contenção de gastos públicos, vai ter uma redução grande aí no investimento da saúde e da educação. Então ele vai fazer um governo que vai ser tão bem aceito que em 1932 Salazar ele vai se tornar primeiro-ministro, onde ele vai permanecer até quase o final ali da sua vida. Então, a partir desse convite de primeiro-ministro, Salazar ele vai instaurar um partido de união nacional. O que é isso? É um partido único que vai ser legal no país. Existiu ali o partido do Mussolini, do fascista, na Itália, do Hitler, o nazismo, e vai existir o partido único, União Nacional, em Portugal. Ok? Então, olha só, ele vai tirar todos os outros partidos e vai existir apenas o partido União Nacional. Ok? Ok? Então, vamos lá. Em 1933, Salazar vai instaurar uma política chamada de Estado Novo. Então, o que é isso? É uma forma de governo que vai ter uma mistura aí de nacionalismo, corporativismo e repressão. É uma política com uma economia direcionada para a burguesia. Um período ali de que a gente pode dizer de autoritarismo, tá? Com algumas características que a gente vai falar. Uma delas é o nacionalismo. Então, o que é isso? Ele vai valorizar tudo aquilo que era de Portugal. A ideia de defesa à sua cultura, seus produtos, tudo que estava ligado a Portugal. Então, a gente pode dizer que cai uma ditadura militar e começa uma ditadura salazarista, né? A forma de governo como ele vai posicionar os direcionamentos econômicos de Portugal. A censura, uma característica também desse governo Estado Novo. Movimentos sindicais são reprimidos, qualquer oposição contra as ideias de Salazar eram derrubadas. Só iria para a mídia algo que fosse a favor do seu governo. A imprensa não tinha poder nenhum. Tudo que poderia ser contra o governo de Salazar era totalmente censurado. Você pode perceber aí uma notícia
de uma inauguração de uma ponte feita por Salazar. Então, assim, esse era o tipo de notícias que poderiam circular em Portugal. Qualquer repressão, qualquer forma contra, negativa ao seu governo era totalmente reprimida. Olha só, aí é uma imagem demonstrando aí que a imprensa era algo que teria que passar por ele. Não era livre, tá? Tudo que falasse contra a maneira como eles falavam em relação a ele era totalmente cortada. Partido político único, né? Esse partido de concentrar todos os poderes do governo num único partido, né? Aí tem a imagem, essa segunda imagem azulzinha, era o símbolo do partido, ok? Polícia Internacional. Foi criada uma polícia direcionada para o governo em dia 22 de outubro de 1945. A função dessa polícia era perseguir, prender e interrogar qualquer indivíduo que fosse visto como inimigo da ditadura de Salazar. Então eles ficavam a postos, né, totalmente bem vestidos, organizados, bem preparados para impor o seu poder contra qualquer pessoa, contra qualquer movimento, contra qualquer organização que fosse contra as ditaduras de Salazar. Defesa de ideias conservadoras. Salazar ele era um menino pobre, extremamente católico, chegou aí no seminário, quase virar padre, né? Por isso ele tem essa relação extremamente estreita com a igreja. Por isso essa ideia de Deus, pátria e família. Ele tinha muito isso, ele foi quase padre, né? Era de uma família bem humilde, então por esse motivo ele sempre pedia conselhos, ele tinha um direcionamento religioso muito grande, né? Por isso as ideias aí conservadoras de Salazar, ok? Aqui, as ideias de Salazar tinham um fundamento nas ideias fascistas. Então eu encontrei aqui essa imagem que ele tinha uma foto de Mussolini em seu escritório para mostrar essas ideias. Então você consegue perceber as ideias fascistas em todos os movimentos ali do seu governo, diferente já de Hitler. Ele não tinha essa aproximação com Hitler, com as ideias de Hitler, como ele tinha com as ideias de Mussolini. A sua mão ali de ferro, né? Ele era chamado também de mão de ferro. Ele tem um trecho que fala que as mãos de ferro do governo centralizado significou ali uns lucros muito grandes ali para a burguesia, né, forma de exploração, tá? Em 1968, por motivos de doença de saúde, que Salazar sofreu um AVC, ficou em coma durante muito tempo, vai surgir aí a figura de Marcelo Caetano. Ele foi considerado o último ditador do Estado Novo português. Ele era um professor universitário, tendo seu governo alguns atrasos econômicos, não governava com as mãos de ferro de Salazar, né? Tinha ali a questão das colônias, porque Portugal ainda tinha as colônias africanas, né? A forma como Marcelo Caetano direcionou esse governo não foi da maneira como alguns esperavam. Então já existia uma ditadura, já existia uma repressão, só que não existia mais aquele líder de mão de ferro, né? Então com isso
dia 25 de abril de 1974, vai acontecer uma revolução. Ela pode ser chamada de Revolução dos Cravos, tá? Ou Revolução 25 de Abril. O que é isso? Foi um golpe das Forças Armadas com oficiais que conseguiram a derrubada de Marcelo Caetano. Olha só as imagens. A vitória dos oficiais foi comemorado por toda a população portuguesa, que em sinal ao apoio a esse conflito todo, porque eles estavam em um governo de opressão, um governo que não poderia ter outros partidos, ou seja, o que significava isso? Que não tinha outras ideias, né? Um partido de direita, um partido de esquerda, um partido de democracia, um partido liberal, não existia. Existia apenas o partido que era imposto por Salazar. Não poderia existir nada contra esse governo, por isso a censura era algo muito forte dentro dessa política de Estado Novo, tá? Que é justamente essa política de Estado Novo que vai acontecer depois aqui no Brasil na figura de Getúlio Vargas, mas com uma outra forma, né? Então essa repressão toda da censura, essa repressão toda de existir uma polícia só para ficar a postos a qualquer manifestação contra isso, as pessoas já não estavam mais, já estavam tendo a manifestações, conflitos pequenos em relação a isso. Só que o apoio militar ele vai acontecer no dia 25 de abril, que é a Revolução dos Cravos. Então, essa revolução ela vai acontecer de uma forma forte, né, com o apoio da população. Então, toda essa população vai ter o conflito de união aí com o militar, a gente vai chamar de um golpe, porque esse golpe vai ter a retirada da ditadura, do poder, que fica aí um poder durante 40 anos em Portugal, né, que vai cair com Marcelo Caetano. Então, por que é chamada Revolução dos Cravos? Com essa união toda, em sinal aí de apoio, a população ela começa a distribuir cravos aos soldados e participantes da Revolução, dando fim à ditadura de Portugal, dando fim à grande forma do homem da grande mão de ferro, dando aí a Portugal o dia da liberdade. Ok? Então a gente vai se vendo por aqui.